Eu recebi ontem aqui em casa uma caixa que eu não estava esperando, não imaginei que eu receberia, e isso me fez refletir um pouco, já já eu te mostro o conteúdo dela, sobre algumas coisas. Me fez lembrar 2 livros que eu li recentemente, e me fez refletir sobre um negócio muito importante, cara, que é um mal que está cometendo a geração atual aí. E se você é uma pessoa que costuma sentir ansiedade, costuma talvez se cobrar demais, sentir que você não está entregando o que você conseguiria, que você está entregando aquém do que as pessoas esperam de você, seja às vezes no seu estudo, no seu trabalho, alguma coisa do tipo, eu acho que essa reflexão aqui vai ser interessante para você. Vamos lá, vamos por partes. Eu li, no final do ano passado, um livro muito bom, diga-se de passagem, que se chama A Geração Ansiosa, cara, de um importantíssimo e muito relevante estudioso. E ele faz, cara, nossa, uma porrada de estudo, mas o livro se trata essencialmente sobre o uso de redes sociais, né? Ele mostra como que essa geração aí, que hoje está com seus 15 a 20 anos, né? Foi uma geração que viveu um período quase que de teste de laboratório. Uma geração que cresceu acessando muitas vezes, né, quase que sem nenhum tipo de restrição, redes sociais. Ninguém sabia muito bem qual era o dano disso, mas existiam vários. E, enfim, o livro fala sobre várias coisas, recomendo bastante que você leia, mas em particular ele fala de uma coisa que é o seguinte: como que vários jovens, cara, dessa idade aí que eu tô te falando, estão se sentindo muito depressivos, com um nível muito alto de ansiedade, além de vários outros problemas. Mas, olha que interessante essa reflexão. Ele mostra que nas meninas, beleza, nessa faixa etária, o impacto é maior. O nível de depressão que elas sentem é mais intenso, é mais agravado. Por qual razão? Aí ele explica que, inclusive, o tipo de rede social que afeta meninas é diferente do tipo de rede social que gera danos em meninos e tal. E o lance das meninas é o seguinte, né? As meninas, elas tendem a se comparar mais do que os meninos. E nesse sentido, quando as meninas usam muito, por exemplo, o Instagram, é uma rede social de muita comparação, né? A menina às vezes está se achando bonita, mas aí vê uma outra foto de uma outra lá que tá muito mais bonita e tal, e na rede social, no Instagram, todo mundo é sempre muito bonito, muito rico, muito bem de vida, ninguém tem problema, né, cara, na rede social. E aí isso afeta muito, cara, a autoestima das meninas e tal, e existe um grau de incidência de depressão maior nas meninas por conta do lance da comparação em redes sociais, por exemplo, como TikTok, como Instagram, que tem muito mais a ver com esse lance, né, de você compartilhar fotos, o que você está fazendo, suas conquistas, suas viagens, etc e tal, e tá todo mundo sempre melhor do que você e tal, e esse lance da comparação afeta muito as meninas, mais do que os meninos, né, que não afeta os meninos, mas afeta mais as meninas, e tem gráficos que ele mostra lá como que o índice de incidência da depressão é mais agravante, né, é mais relevante em meninas por conta disso. Beleza, guarda essa informação, como eu disse, o livro fala de muito mais do que isso, eu tô fazendo um recorte bem específico, que foi o que me veio à mente, né, quando eu recebi essa caixa aí, é o que eu tava te falando. Qual que é o lance então, bicho? Vamos lá. Existe um outro livro que eu li recentemente também, cara, que é um livro que se chama A Arte de Gastar Dinheiro. Um baita livro também, um pouco sobre finanças, mas também um pouquinho sobre psicologia, sabe? Um livro muito bom. E tem uma parte desse livro que esse cara, ele explora um estudo em que ele diz o seguinte, cara, olha que parada interessante. Existem algumas pessoas que elas vivem se balizando e quase que dependendo de uma avaliação, de um placar externo, ok? Por exemplo, o que seria isso? Pessoas que dependem de uma avaliação, né, de um placar externo. Sei lá, meu exemplo, sou professor, sacou? Então, eu precisaria que, sei lá, que os alunos estivessem gostando muito das minhas aulas, que a coordenação da escola em que eu trabalho estivesse me avaliando muito bem. Esse é um placar externo de como que estão avaliando o meu trabalho. Eu preciso, então, que outras pessoas façam essa avaliação, então eu estou dando um valor à opinião alheia, né, à opinião externa. Só que existem pessoas que elas tendem a se satisfazer e dar muito mais importância para um placar interno, que seria, no meu caso, o que eu tô achando das minhas aulas, o que eu tô achando do meu trabalho, sacou? Tô dando um exemplo aqui só para fazer essa analogia. E olha que louco, ele diz que as pessoas que tendem a se satisfazer muito mais com o placar interno do que o externo, ele diz que elas tendem a ser muito mais felizes, ter muito menos depressão e ansiedade. Por qual razão isso, né? Porque quem tende a dar muito mais valor
ao placar externo, muitas vezes vai acabar o tempo inteiro querendo fazer várias coisas para agradar os outros, né? E aí você começa a tomar atitudes que talvez você nem tomaria. E aí você compra um carro mais bacana, você quer ter um carro melhor, porque você quer sempre, no placar externo, ser o melhor, aparentar ser o melhor, sacou? Aí eu dei esse exemplo pessoal meu, porque olha que louco. Teve uma vez que eu trabalhava num lugar, numa escola, que chegou o final do ano e tal, o coordenador foi e me chamou lá para fazer uma reunião. Falou assim, ô Felipe, a gente quer trocar uma ideia com você e tal, finalizar o ano, fechar o ano e tal. Aí eu falei com ele assim, pô, cara, legal, eu também quero trocar uma ideia com vocês, tá? Vamos marcar semana que vem? Beleza, vamos. A ideia que eu queria trocar era a seguinte, cara, eu queria pedir demissão. Eu queria comunicar com eles que eu me desligaria da escola. Sabe por quê? Eu lembro até hoje, cara, eu dava aula lá sexta-feira, 7 horas da manhã. Quando dava quinta-feira, meu irmão, meu coração já começava a palpitar quinta-feira à noite. Eu deitava na cama, sempre gostei de dormir cedo, deitava na cama, sei lá, 9, 10 horas da noite, rolava para um lado, rolava para o outro, às 11 horas. Rolava para um lado, rolava para o outro, meia-noite. Meia-noite e meia, demorava horas para dormir, cara, de ansiedade. Sabe por quê? Porque eu detestava as aulas que eu dava, placar interno. Eu não gostava das aulas que eu dava, eu achava que elas eram muito medíocres, cara. Eu dava elas porque eu entendia que era o que cabia, era o que era exigido de mim e era o que tanto a instituição quanto os alunos esperavam. Mas eram as aulas que eu detestava ter assistido na minha escola, eram aulas muito mais focadas em formar o que eu chamo de um marcador de X no lugar certo, um bom fazedor de provas, do que realmente em desenvolver a capacidade cognitiva dos alunos e tal, fazê-los pensar, compreender, etc e tal. Então eu detestava, cara, as aulas que eu dava. E beleza, eu fui lá nessa reunião, e aí o coordenador chegou e falou, pô, Ghisoli e tal, muito legal, cara, queria te dar um retorno de como é que foi esse ano e tal. Eu falei, beleza, fala aí. Cara, foi muito bom, você foi muito bem avaliado, os alunos adoram as suas aulas, cara, você foi o professor mais bem avaliado do departamento, a gente gostou muito do seu trabalho, blá, 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 não sei o que e tal, e foi indo. E aí, meu irmão, eles ficaram uns 40 minutos falando que a gente tá com esse projeto, a gente queria muito contar com você, etc. A gente queria muito que você participasse, cara, você realmente é um cara que representou demais e que, meu irmão, pô, fez um trabalho incrível, cara, impactou muito positivamente os alunos, e a gente queria aumentar sua carga horária, te colocar nessa outra unidade. Caramba, bicho, os caras, eu fui começando a ficar sem graça, os caras tinham desenhado altos planos, cara, pra mim, sacou? Porque eu tinha aparentemente mandado bem lá, na perspectiva deles, não na minha. E aí, cara, eu fui ficando sem graça pra caramba. Chegou no final, aí eles falaram, pô, e é isso aí que a gente tinha pra falar com você e tal. E você falou que queria falar com a gente também, o que você tinha a dizer? Eu, por mais sem graça, falei, nossa, os caras montaram um monte de plano pra mim, ficou aqui 40 minutos falando disso, eu vou pedir pra ir embora, cara. Quase quando eu pensei assim, fiquei tão sem graça, falei, cara, não vou me demitir, não vou ficar mais um ano aqui, porque os caras tiveram uma consideração tão grande comigo. Eu falei, ô gente, então o negócio é o seguinte, você desculpa aí, até vai ficar meio ruim aqui, eu devia ter falado primeiro, talvez, mas o que eu queria comunicar é que eu tô me desligando. Que é isso, cara? Como assim e tal? A galera ficou bem surpresa, né? Mas por qual motivo e tal? E eu falei assim, eles falaram, cara, os alunos adoram suas aulas, todo mundo gosta de você. Eu falei, cara, mas eu não gosto, sacou? Se tem um indivíduo que é obrigado a assistir toda a aula que eu dou, sou eu mesmo, cara. E eu não tô gostando das aulas, eu tô achando elas muito pobres, muito medíocres. As aulas que eu gostaria de dar, eu acho que não tem espaço aqui e tal. O errado não são você, sou eu, cara. Eu que não tô me encaixando bem no sistema e tal. Então, enfim, olha que doido, cara. Esse aqui é só um exemplo pra ficar claro. Eu sempre valorizei muito mais o placar interno do que o externo, sacou? Esse cara no livro até fala que quem valoriza mais o placar interno, ele tende até a produzir trabalhos mais originais, mais autênticos, né? Porque você não precisa muito da validação do outro. Porque se eu valorizasse mais o placar externo, talvez eu mudaria radicalmente a minha forma de fazer a coisa, minha forma de trabalhar, minha forma de fazer educação, para fazer, já que o que estão aplaudindo é aquilo, então eu vou me encaixar e fazer muito mais daquilo. Só que fazer daquilo era fazer mais do mesmo, porque eu não acreditava, não achava que funcionava. Mas aí você vê que é interessante. Como eu valorizar muito mais o placar interno, cara, mesmo o placar externo me aplaudindo, eu tava mal, eu tava triste, me demiti, saí de lá, fui fazer outras coisas. Mas o fato é, olha que interessante então, o indivíduo que tende a valorizar mais o placar interno do que o externo, ele sofre muito menos com esse negócio. A depressão acomete muito menos, porque ele não tá muito ligando pro que o outro tá achando, saca? Ele tá vendo lá o Instagram, ele não tá muito ligando se o cara tem um carro melhor, pior, se os caras acham que ele tem um carro ruim, que ele tá duro, que ele tá liso, isso não importa muito não. Não sei muito bem por qual motivo, mas eu naturalmente acho que sempre fui esse cara que valorizava muito mais o placar interno que o externo, nunca liguei muito pro que os outros achavam e tal. E de fato, cara, isso me faz sentir uma paz interior muito grande, saca? E aí vem um pouquinho onde eu queria chegar aqui com você. Cara, eu não sei muito bem o quanto que você talvez possa treinar
e se educar para talvez dar mais valor ao placar interno do que ao externo. Não sei muito bem como é que funciona esse lance. Eu acredito que talvez algumas pessoas tenham uma inclinação maior a dar mais valor para o placar interno do que ao externo, outras talvez o contrário, não sei como é. Mas se você talvez, cara, se educar a perceber isso e a realmente talvez valorizar muito menos o placar externo do que o interno, meu irmão, talvez você vai evoluir mais, você vai crescer mais e você vai sofrer menos, sacou? Com ansiedade, com esse lance da comparação que às vezes te joga no buraco, entendeu? Cara, pensa em você, na sua evolução. Quer um outro exemplo no contexto de estudos, que é o que a gente fala aqui? Quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu estudei pra caramba, cara. Meu irmão, tive um dos maiores saltos intelectuais da minha vida. Eu queria fazer a prova do ITA, era uma prova muito difícil. No início do ano eu não conseguia ler a prova. No final do ano eu conseguia ler, fazer algumas questões e tal, mas estava longe de passar. Resultado, fui reprovado, fui amassado pela prova. Mas tava feliz pra cacete. No placar externo, talvez todo mundo poderia estar achando que eu tinha mandado muito mal. Porra, fui reprovado. Placar externo não é só isso, às vezes 0 ou 1, né? Se é bem sucedido ou não, passou ou não passou. O placar externo é um pouquinho mais cruel. Já no meu placar, eu não tava nem aí pra isso, porque no meu placar interno eu terminei o ano, sabe como? Feliz pra um cacete, velho. Porque eu evolui demais, aprendi um monte de coisa de física, de matemática, dava conta de fazer várias questões muito difíceis que antes eu não sabia nem ler. Eu sabia que eu tinha evoluído muito, talvez o máximo que eu poderia naquele ano. E não era o suficiente pra ser aprovado ainda. Porque eu comecei, porra, de um ponto muito distante, sacou? Mas eu evoluí assim, meu irmão, é muito, muito mesmo. Então meu placar interno, eu terminei o ano muito satisfeito. Se, de novo, eu desse mais valor ao placar externo do que o interno, eu terminaria o ano mal. Sem talvez ter percebido a baita evolução que eu tive, sacou? Mas enfim, eu consegui terminar bem, terminar feliz, sabendo que eu estava no caminho certo. Mesmo talvez o placar externo me jogando para baixo, sacou? Então enfim, olha como que quando você valoriza mais o placar interno do que o externo, você consegue até mesmo desenvolver maturidade para perceber sua própria evolução, sacar que está no caminho certo, ao invés de se jogar no buraco. Porque os outros estão vendo de fora, meu irmão, quem sabe de você é você, sacou? É ou não é? Os outros estão vendo de fora, estão vendo só isso. Fracassou ou teve sucesso? Meu irmão, não é preto no branco. Você está na caminhada, você está evoluindo, sacou? Você que sabe se você está ou não chegando lá, se você está ou não no caminho certo. Não é só 0 ou 1. Tem um monte de número entre 0 e 1 ali, irmão. Às vezes você está no 0,99. Mas o placar externo está te jogando no buraco. Você não chegou no 1. Você não foi aprovado, você não teve o sucesso. O que é que seja o contexto do sucesso aqui, sacou? Mas se você está valorizando o placar interno, no placar interno você consegue medir essas nuances. Eu estou no 0,6, no 0,7, no 0,8, às vezes o externo é só 0,1, né? Então, enfim, você consegue perceber melhor a sua evolução, você consegue se situar melhor, saber aonde que você está. Isso aí faz uma baita de uma diferença, cara. E aí, eu tô compartilhando essa reflexão porque, cara, esse canal aqui é sobre educação, né, cara? A gente ensina física e matemática por convenção e por comodismo, né? O nosso lance aqui é desenvolver inteligência, tornar as pessoas mais inteligentes, né? E eu acho que essa é uma reflexão importante, cara. Dado esse livro que eu li, da Geração Ansiosa, eu sei que esse é um negócio que afeta muito várias das pessoas que nos acompanham aqui. E eu tô aqui tentando compartilhar uma reflexão que eu acredito que pode te ajudar, cara, nesse processo aí. Me conta um pouquinho aí se tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui. E essa caixa que eu recebi, ela me fez lembrar disso, sabe por quê? Você quer ver um outro exemplo legal? Ó, a gente acabou de terminar de produzir um material aqui, muito massa, que é o Guia de Fórmulas Explicadas. Irmão, é o melhor trabalho intelectual que eu já produzi na minha vida. Eu tô muito feliz, muito satisfeito com o que a gente fez. Eu peguei o livro e vi, a arte ficou linda, o conteúdo, a costura das ideias. Cara, eu olhei aquele negócio e falei, cara, que foda. E a gente vai lançar ele no dia 13 de julho, inclusive, se você quiser participar, é só clicar no link aí. Meu irmão, vocês podem amar ou odiar o livro. Esse livro pode ganhar alguns prêmios, e eu acho que vai, porque eu troquei ideia com um cara na editora que ele falou, velho, isso aqui ficou diferente de tudo que eu já vi, você vai ganhar prêmio XYZ aqui com esse livro. Eu nem vou citar, mas o fato é, a gente ganhando ou não, vai mudar muito pouco na minha satisfação pessoal, sacou do negócio? Isso é legal. Meu irmão, poucas coisas vão me dar tanta tesão quando eu pegar o trabalho e falar, caceta, irmão, eu me orgulho disso aqui que eu fiz, isso aqui ficou lindo, isso aqui ficou legal, de novo, placar interno e não externo. Sacou? Acho que você vive mais em paz, cara. Eu sou um cara que vive bastante em paz, sacou? Com esses lances. E a caixa que eu peguei aqui tem a ver com isso, cara. Essa caixa que a gente recebeu aqui, a gente recebeu da Hotmart, né? A gente tem uma plataforma aí de estudos, né, cara? A gente já atendeu aí mais de 50 mil alunos do Brasil inteiro e tal. A gente tem uma plataforma própria, a gente já investiu mais de R$1 milhão em tecnologia, em plataforma de estudos, para poder otimizar os estudos dos nossos alunos, mas a gente usa a Hotmart como o meio de pagamento, né? A gente é parceiro deles nesse sentido. E essa caixa que a gente recebeu é porque a gente ficou, em 2025, entre as 50 maiores empresas do mercado digital que usam a Hotmart, do mundo, cara, não do Brasil, do mundo. Lá tem mais de 200 mil empresas, cara, que vendem pela Hotmart. E a gente ficou entre as 50 maiores do mundo, cara.
ganhamos essa premiação, esse reconhecimento, ganhamos uma viagem que eu tô indo com um sócio meu lá para Colômbia, para Cartagena, num evento que vai ter da Hotmart e tal. Foi um negócio massa, cara. Pô, um negócio massa. Tá entre as 50 maiores do mundo inteiro, cara. A gente que ensina física e matemática, as matérias mais temidas pelos estudantes e tal. Isso é super legal. Agora, o que você acha que me deixou mais feliz? Ter recebido essa parada ou ter fechado o ano vendo todo o trabalho que a gente fez, os alunos que a gente impactou, as aulas que a gente produziu, as melhorias que a gente fez na plataforma, os novos materiais que a gente estava desenvolvendo e tocando, os projetos, o guia de formas explicadas, por exemplo. Cara, de novo, agradeço aqui a galera da Hotmart, nosso parceiro, não tô dizendo que isso não é legal, mas, pô, sei lá, numa escala aqui de 0 a 10, cara, olhar pro nosso trabalho, me orgulhar, ver que a gente tá fazendo um negócio massa, que a gente respeita, que a gente admira, que a gente vê valor naquilo, que a gente sente que é o melhor pros alunos e tal, mesmo que talvez a gente esteja indo na contramão do que o mercado faz, porque quem conhece e acompanha a gente sabe, a gente tem uma filosofia bem forte que muitas vezes vai na direção contrária ao que grandes escolas e cursinhos te oferecem por aí. Ter essa satisfação pessoal com o nosso trabalho tá aqui. Ter o reconhecimento externo, sei lá, da Hotmart, ou quem quer que seja, que você tá entre os 50 horas e tal, é tipo, é isso aqui. É legal, é massa, cara, mas é o placar externo, sacou? Se a gente tivesse conquistado esse negócio aí, mas às vezes vendendo algo que a gente não acredita, que não é o trabalho, que talvez mais que os alunos gostassem, não é o trabalho que a gente olha e fala, velho, que foda, isso aqui, meu irmão, não existia, a gente fez, isso aqui é de se respeitar, isso aqui é do cacete, a sensação que eu tive vendo o livro, entendeu? Isso aqui é o lance, cara. E isso, pelo visto, te faz ser mais feliz, cara, sofrer menos com depressão, com ansiedade. E como o próprio autor lá do livro diz, são uma boa recomendação. Esses 2 livros aí, se você quiser ler, recomendo demais. Ele diz que quem tende a dar mais valor ao placar interno do que ao externo, tende a produzir trabalhos mais autênticos e originais, porque você não tá nem aí porque os outros estão falando, você faz o que você acha que é o interessante. E às vezes o que você acha que é o massa, que é o legal, que é o interessante, o guia de formas foi para essa linha, é um trabalho que ninguém tá fazendo. E que, na verdade, ninguém tá nem aí pra ele, mas você tá. E aí talvez aquilo ali é tão autêntico e original justamente porque você não quis se enquadrar ao modus operandi, ao status quo, porque você não tá nem aí pro placar externo. Você liga só pro interno. Interessante essa reflexão, né, cara? O lance de você dar mais valor ao placar interno do que ao externo tem vários benefícios. Como eu disse, não sei como é esse lance, talvez alguns tipos de pessoas já tenham uma inclinação maior a dar mais valor para um tipo de placar do que o outro, sei lá, mas fica a reflexão, cara. Se você conseguir se educar, sei lá como isso aí faz, mas como se faz isso, né? Mas faça essa reflexão. Valorizar mais o placar interno do que o externo, cara. Bicho, eu acho que sair dormir mais tranquilo, sacou? É isso, essa é a reflexão de hoje. Me fala se fez ou não sentido, beleza? Espero que tenha feito. Me conta o que você achou dessa prosa. E, de novo, o objetivo disso aqui é uma conversa, cara, uma pequena reflexão que eu quero te propor para você levar um pouquinho para casa e quem sabe isso te melhore um pouquinho a sua forma de viver a vida, né? Esse é o nosso objetivo aqui do Universo Narrado. Valeu, até a próxima. Sapere out.